Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Você sabe a diferença entre artrite e artrose? Nem todos sabem, mas isso é muito importante, saber distinguir o que é uma e o que é outra, além de outras doenças também que é do meio. Hoje eu trouxe um médico reumatologista para falar sobre isso, que é o Dr. André Morse. André, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor. Consegui ter tirado do teu consultório, mas o importante é a informação que tu vai levar para esse público que está nos assistindo de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tranquilo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui contigo no teu programa e espero poder ajudar aí a gente trocar alguma ideia aí e levar mais informação ao público, então. Isso é importante, né? Até mesmo porque tem doenças reumatológicas distintas, com diferentes tipos, e as pessoas nem sabem, às vezes, o que é uma artrite, o que é uma artrose. Então, já vamos começar por aí. Esse é muito boa essa tua ideia da nossa discussão aqui, porque é um assunto muito importante e muito frequente, né? Diariamente, no consultório, eu atendo pacientes com dor articular, né? Reumatologia não é só dor articular, né? Mas a maioria dos pacientes, sim, com dor articular. E existem várias causas de dor, né? De dor nas juntas. Nas juntas. Né? As duas principais causas seriam, né, doenças degenerativas e doenças inflamatórias articulares. Esse é o dia a dia do reumatologista. Existem outras causas ainda de dores articulares, mas na reumatologia seria o principal, seriam essas duas causas. Muitos pacientes se confundem, né, a artrite com a artrose. Alguns ainda dizem eu tenho artrite e artrose, né, como se fosse uma coisa só, mas na verdade são condições diferentes, né? A artrose seria uma doença degenerativa, um desgaste, né, da cartilagem que reveste a articulação. A articulação seria uma união entre dois ossos, né, que confere mobilidade, né, para nós. Em volta dessa articulação existe uma cartilagem, né? E em torno dela também existe a membrana sinovial, né? Então, nas doenças inflamatórias, nas doenças degenerativas, nas artroses, essa cartilagem, então, ela sofreu algum tipo de insulto por diferentes causas, né? O que vai levar a um prejuízo da função, né, da articulação. Já nas causas inflamatórias, né, existe uma inflamação, então, na sinóvia, que recobre a articulação ali, levando a dor, inchaço, né, articular. Então, a artrose seria a doença degenerativa e a artrite seria a doença inflamatória. Aí nós temos diversas causas de artrite. Quando a gente fala artrite, normalmente a gente pensa em artrite reumatoide, né, que é uma das doenças mais comuns. Gota, espondilartrite, lúpus, né? Uma série de doenças. Uma variedade. Uma ampla variedade de doenças inflamatórias. A própria artrose, né, essa doença degenerativa, na verdade hoje a gente sabe cada vez mais que existe um pequeno componente inflamatório também, mas o componente primário seria um insulto mecânico, né, nessa articulação. Muito ocorrido nos esportistas. Sim, né, a gente vê frequentemente, né, pacientes com sequelas, né, pacientes esportistas, né, que fazem, ou principalmente os esportistas de fim de semana, né, que fazem alguma lesão. Às vezes, por exemplo, lesão de menisco, lesão de ligamento, no caso de um joelho, por exemplo, traumas de repetição. Tudo isso pode levar a algum dano articular que vai levar secundariamente a uma artrose. E também existe o componente genético, componente hereditário, né, que é muito comum. Né? O sobrepeso. O sobrepeso, sem sombra de dúvidas, né? A pessoa que tem por longo tempo, ela não emagrece e carrega então um peso sobre as articulações, vai acometendo também. Isso é bastante lógico quando a gente pensa numa articulação como o joelho e do quadril. É a sobrecarga de peso que vai levar a esse dano. Mas também é importante, pensando nas interfalangias distais, por exemplo, porque a gente sabe que o tecido gorduroso ele é inflamatório. E essa inflamação persistente também leva a um dano degenerativo articular. Né? A síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo seria uma compressão do nervo mediano que acontece na região do túnel do carpo, né, nessa região. Daí tem várias causas. Normalmente
Pode ser por obesidade, pode ser na gestação, é muito comum, mas muitas vezes é idiopático, a gente não sabe uma causa, né? Mas aí não tem necessariamente uma causa degenerativa, uma artrose, embora num paciente que, por exemplo, tem uma deformidade no punho por uma artrose, ou um paciente que tem uma doença inflamatória articular, causa uma inflamação no punho, comprime o nervo mediano, pode levar também a esse movimentos de repetição, também poderia, sim, né? Porque é difícil também o diagnóstico dela, né? Quando se fala na parte de artrite inflamatória, o diagnóstico ele demanda de muitos recursos, no sentido de laboratório, imagem, né? Entre tantos. Sim, é muito importante aqui que, né, todo paciente que tem dor articular, seja ela aguda de poucas semanas, dias, ou ou em especial uma dor crônica persistente, procure atendimento, né? Normalmente é o traumato ou o reumatologista. Uma coisa mais aguda, de um trauma, um acidente, né, uma distensão ligamentar, né, geralmente um traumato. Mas o reumatologista ele é importante para diferenciar, né, e avaliar melhor essa causa, né, possível dessa dor articular. Tem um exemplo que eu gosto de dar bastante assim, frequente no consultório, de diferenciar a artrose de uma artrite reumatoide na mão, né? É muito comum o paciente já que tu falou do túnel do carpo, lembrando mão, punho, as causas de dor articular na mão. Por exemplo, um paciente que tem muita dor nessa região aqui, na primeira carpo metacarpiana, e dor e deformidades nas interfalanginas distais, a primeira coisa que a gente pensa é um processo degenerativo, são locais frequentemente envolvidos na artrose. E isso, na verdade, também para vários locais, né, em várias outras articulações, elas são ditas mais comuns num processo inflamatório ou num degenerativo. Sim. Numa artrite reumatoide, por exemplo, é muito raro. Na verdade, o envolvimento de falanges distais não faz a gente pensar em artrite reumatoide. Sim. Mesma coisa aqui. Então, seria punho, metacarpofalangianas, interfalangianas proximais. Então, o médico, a gente leva muito em conta a distribuição, o local, né, envolvido, o local de dor do paciente, os sintomas, né, o momento de mais dor, uma doença mais degenerativa, geralmente uma dor mais do movimento, é aquele paciente que acorda relativamente melhor e começa a movimentar e aí começa a doer. E já nas doenças inflamatórias, são pacientes que têm mais dor de manhã quando acorda, né? É a dor inflamatória. O paciente acorda com as mãos duras, travadas, endurecidas, além do inchaço. Do edema, porque artrite quer dizer inchaço nas juntas. Claro, sim. Então, um paciente que tem inchaço no punho, nas metacarpofalangianas, né, essas primeiras aqui, acorda de manhã duro, travado, simétrico, que é outra coisa que a gente leva bastante em consideração, a gente vai pensar numa artrite reumatoide. Já um paciente que tem uma dor mais mecânica, nessas regiões aqui, né, a gente vai pensar na artrose. Um paciente de mais idade também, em especial, mas nem sempre. Já um paciente que tem frequentes crises de dor no dedão, crises frequentes de dor no tornozelo, homem, né, antes dos 40 anos ou em geral, né, geralmente hipertenso, diabético, sobrepeso, né, existe uma síndrome metabólica associada, a gente pensa na gota. Né? Um paciente que tem dor lombar frequente, uma dor que acorda o paciente, uma dor que de manhã é pior de manhã quando acorda duro, travado, na região lombar ou em especial mais abaixo, em cima das nádegas, nos glúteos, né? Melhora durante o dia, ou ameniza pelo menos. Junto tem uma dor articular assimétrica, geralmente, mais um lado do que o outro, e grandes articulações, joelho, por exemplo, a gente pensa numa espondiloartrite. Né? Um outro grupo de doença. O que é comum em espondiloartrite e artrite reumatoide? Se pode dizer assim que às vezes as duas são bem iguais, mas tem em comum assim? Por vezes, mesmo o médico reumatologista tem dúvidas. Exato. Né? Isso é frequente, mas a distribuição da articulação, né, tipicamente, né, sei que dá para dizer assim, mas é mais comum numa espondiloartrite o paciente pegar muito joelho, por exemplo, um tornozelo, ser assimétrico, mais um lado do que o outro, né? Ter o componente da dor lombar.
Aí tem as manifestações extra-articulares das espondiloartrites. Pode dar uveíte, inflamação no olho, pode estar associado com psoríase, uma doença de pele, né? Pode estar associado com doença intestinal inflamatória, né? Então, algumas lesões de pele, menos comuns, pode também, tem monodose, enfim. Então, é na conversa, né? Na anamnese bem feita, né, com o médico, reumatologista, que a gente acaba muitas vezes diferenciando uma causa da outra. E a partir dos exames, com certeza, né? Sim. Os exames, né? Na artrite reumatoide, pequenas articulações, normalmente mão, né? Simétrico, né? A gota, dedão, paciente homem, geralmente. Outra doença comum, lúpus, normalmente é mulher, né? Mais jovem. Aí pode ter outras manifestações, o Hashimoto, a asa de borboleta, né? Uma fotossensibilidade, né? Outras lesões de pele pode estar cometida também com fotossensibilidade. Daí tem que avaliar outras manifestações hematológicas, anemia, plaquetopenia, leucopenia. Pode ter envolvimento renal, né? Então uma série de manifestações cardiovascular, pulmonar. Virtualmente qualquer órgão pode ser cometido em doenças como lúpus, né? Mas as mais comuns seriam pele, articulação, hematológico. E o fator genético? O fator genético, sim, a gente sempre pergunta, a história familiar é bastante importante, mas não é nada infrequente o paciente não ter história familiar nenhuma. Não, até estranho, não tenho ninguém na família com lúpus ou com artrite reumatoide, é relativamente comum, assim. Sim. Mas é muito importante a gente perguntar, e inclusive nas espondiloartrites, por exemplo, é um dos fatores, uns critérios diagnósticos que a gente usa, né? A história familiar. O exame do B27? O HLA-B27 é uma mutação genética que está presente, né, em diferentes porcentagens, né, desses pacientes, da espondilite anquilosante, que é a principal doença das espondiloartrites, 80% pode ter, né? Só que também é um exame que a gente tem que ter um cuidado, porque até 8, dependendo da população, até 8, 10% das pessoas completamente rígidas têm esse exame positivo e não quer dizer nada, né? Olha só. Isso acontece. E muitos pacientes têm a doença e têm o B27 positivo. Então, assim como os outros exames da reumatologia, tem que ser interpretados. Às vezes tem a doença e não tem ele. Com certeza. Vê só, pessoal. Muito comum. Que gama. Olha, tem que estudar muito dentro da reumatologia para ter um diagnóstico certo, para que o tratamento também seja o certo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, vocês irão ver. Até... Voltamos então aqui com o Dr. André Morse, médico reumatologista, falando sobre várias doenças que são acometidas dentro da reumatologia, e nós estávamos conversando agora no intervalo sobre o diagnóstico definitivo. Por quê? Porque no momento que se tem o diagnóstico definitivo, o tratamento vai ser certo. Então, por isso que tem que ter cautela, por muitas vezes, numa situação que até mesmo o médico, né, vocês da reumatologia, pela uma situação da anamnese, uma conversa, uma dor, algo assim, já vai começando a ter ali uma linha uma linha investigativa, certo?
São bastante complexos os diagnósticos e envolve a conversa, o exame físico, os exames sejam laboratoriais, de imagem, né? E muitas vezes o diagnóstico correto, né, o diagnóstico específico não é dado numa primeira, numa segunda, numa terceira consulta. Exato. É bastante frequente a gente levar algumas consultas para conseguir dar um diagnóstico específico. Eu sempre procuro dar um nome para a doença, né? Eu frequentemente atendo pacientes que têm um diagnóstico de reumatismo, né? E, assim, anos e anos tratando um reumatismo. E, por vezes, os tratamentos das artropatias inflamatórias, eles são semelhantes, né? Embora tenha algumas diferenças que, por vezes, são bastante importantes. Mas a gente iniciando um tratamento inicial, às vezes a gente leva algumas consultas, mas consegue dar um diagnóstico definitivo, mais preciso, né? Na sequência, que é importante para a evolução do tratamento, né? Falando em tecnologia, dentro dessa situação, o que veio ajudar muito vocês foi a ressonância. Porque antes tinha a radiografia, né, 2D, mas que não se tinha algo mais, assim, que pudesse ver uma situação de mais, vamos dizer, ver melhor a imagem. Tem doenças que a ressonância se torna imprescindível, né? Como a espondiloartrite, né? Esse grande grupo de doenças, são 7 ou 8 doenças, né? Que a principal é a espondite anquilosante, que a gente precisa muito frequentemente da ressonância para avaliar as sacroilíacas, que são articulações que ficam logo abaixo da lombar, entre o glúteo e a lombar. A ressonância é quase mandatória muitas vezes, né? Quando a clínica é muito típica, a gente pode lançar, não precisa fazer, mas normalmente é importante fazer. Para algumas outras condições inflamatórias, a gente usa também. É bastante comum a gente, por exemplo, num joelho, para avaliar se tem causa mais mecânica ou mais inflamatória, né? E para acompanhamento, por vezes a gente usa também a ressonância. O raio-x a gente usa bastante frequente na artrose. Normalmente, com um bom raio-x já nos ajuda bastante. E tem uma outra modalidade, que inclusive eu faço no consultório, que é o ultrassom. Sim. Né? Esse sim é um exame fácil, sem um custo baixo, não tem radiação nenhuma, né? E que eu costumo fazer no meu consultório durante as consultas mesmo, e que me permite avaliar de maneira muito rápida se tem alguma manifestação inflamatória, né, naquela articulação. Me ajuda a fazer um diagnóstico diferencial também, é bastante importante, né? E também para avaliar se aquela doença está ativa. Sim. Né? Muitos pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, que eu acho que é a doença inflamatória mais comum aí, por vezes eles estão com a doença muito bem tratada, né, com tratamento otimizado, e persiste com dor, né? E aí tu examina, acha que não está inchado, exames, né, de sangue estão bem, e aí tu faz um ultrassom articular ali, num punho, por exemplo, e tu consegue avaliar de maneira rápida se tem ainda inflamação naquela articulação, porque muitos desses pacientes sofrem de outras condições, como fibromialgia, por exemplo, né? Sim. A fibromialgia, uma condição, um estado doloroso crônico, né? Por vezes nos confunde bastante. Sim. O paciente está muito bem controlado, mas persiste com dor. E aí pode ser por uma fibromialgia, por exemplo. Também. E eu já cansei de ver pacientes com diagnóstico de fibromialgia que fazem um ultrassom ali e tem uma inflamação também, né? Isso acontece. Muitas pessoas também não sabem o que é entesite. Sim, essa é uma das principais manifestações, né, das espondiloartrites. A entesite mais famosa seria uma fasciite plantar, né? Sim. Entesite é uma inflamação onde o tendão liga no osso, né? A gente tem ênteses em vários locais, na coluna, né, que é bastante importantes, nas cristas ilíacas, aqui na região do externo, né? E um paciente com espondiloartrite, ele faz bastante fasciite plantar, né? Pode ter inflamação no aquileu, pode ter entesite de cristas ilíacas, na coluna, né? Sim. E é bastante comum. Agora, claro, é muito mais comum o paciente com uma fasciite plantar, uma inflamação aqui na região do calcâneo, ser por sobrepeso ou por um pé chato, né?
né? Existem muitas outras causas, mas aí entra também a anamnese bem feita, a história, exame físico, né? Agora, com tudo isso, quem sofre é o músculo. Sim. Porque a musculatura ela começa a ficar flácida, começa a perder rigidez e aí então começa a complicar a situação de postura. Né, com certeza. Nas artroses, por exemplo, paciente com artrose de joelho, né, é muito importante o paciente fazer um fortalecimento, né, da musculatura da coxa. O paciente com dor lombar crônica por qualquer motivo, né, mas tanto na artrose quanto nas doenças inflamatórias é muito importante o paciente manter uma boa musculatura abdominal e lombar, né, fazer um fortalecimento muscular global, assim, é bastante importante, não só o paciente idoso, claro, né, mas também o paciente jovem, é bastante importante. Um paciente que tem uma artrite persistente no joelho por qualquer doença dessas inflamatórias, tu vai acabar usando menos a tua musculatura da coxa e vai atrofiar. Então é sim, com certeza, bastante importante trabalhar. E aí entra o trabalho do fisioterapeuta, né? Exato. Todo reumatologista tem que ter o seu fisioterapeuta. O e educador físico, junto, né? certeza, os dois, né? porque senão não vai ter não vai ser completo. Não. E já falando em tratamento, né? Vamos entrar então para a fase dos tratamentos, que com certeza é medicamentoso, entra físio, entra o exercício físico. Com maneira geral, assim, nas doenças inflamatórias articulares, a gente muito frequentemente lança mão de anti-inflamatórios e corticoides, né? E depois a gente sempre usa uma medicação que a gente chama de poupador de corticoide, né? Para o paciente não precisar ficar usando continuamente, né, o corticoide, que tem uma série de problemas a longo prazo, mesmo às vezes a curto prazo. Sim. Né? E aí a gente tem, dependendo da doença que a gente está falando, a gente tem diversas dessas medicações, metrexate, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, né, que são os sintéticos. Depois a gente tem os imunobiológicos também, né, dependendo da medicação, da doença que a gente está falando. Nas doenças degenerativas, o tratamento, infelizmente, não é tão eficaz. Eu sempre brinco com o paciente, se ele quer, quando eu vejo penso que é uma artrose, se ele quer a boa, a má notícia primeiro, né? Sim. A boa, que não costuma ser uma doença grave, mas o tratamento não é aquele que a gente gostaria, né? Sim. As doenças degenerativas, a gente tem algumas medicações, a glicosamina e condroitina, né? Os colágenos, alguns fitoterápicos. Frequentemente eu uso também um pouquinho de corticoide, alguns cursos de anti-inflamatório, né? A parte da fisioterapia extremamente importante para a reabilitação, um fortalecimento muscular, né? Um bom fisioterapeuta vai avaliar qual é o melhor tratamento, né? Para aquele paciente. Sim, claro. Né? Mas doenças como gota, a gente tem que manejar o ácido úrico. Né? A alimentação, bastante importante também. Né? Doenças como lúpus, que tem uma variação muito grande de sintomas e manifestações. Cada manifestação pode ter um tratamento diferente. Então, não existe uma receita aqui para falar sobre o tratamento das doenças reumatológicas, mas de maneira geral seria mais ou menos isso, assim. Cura. Aí a gente teria que falar sobre doenças específicas, né? Claro, poder sim, falar. até mesmo porque cada uma tem a sua característica. E além disso, é uma coisa muito importante a gente falar aqui, quando a gente fala em anti-inflamatório e corticoide, porque muitos pacientes fazem tratamento por conta, né? Exatamente. E aí vai lá na farmácia, usa um anti-inflamatório, usa um corticoide, daqui a pouco está com uma úlcera gástrica, uma perda de função renal. E além do mais, não passa a dor, não passa a inflamação, segue, e ele não se dá conta que é algo mais grave. Isso aí tem que deixar bem frisado para quem está nos assistindo, que numa situação em que a primeira linha são os anti-inflamatórios, né? De certa forma. Dependendo da doença. Mas, como falaste agora, não tome remédio por tomar. Se vocês assistiram o primeiro bloco, então agora, e vocês viram todas as doenças que são acometidas, né? Então é melhor procurar o médico e investigar sobre isso, porque é uma doença que muitas vezes não tem cura, correto? Não. Tanto que assim, é muito difícil a gente permanecer só com anti-inflamatório, com corticoide nessas doenças crônicas. Então, por isso, procurar sim,
para ver qual é o melhor tratamento subsequente. Senão, a maioria das doenças não tem cura, né? São doenças que, assim como a hipertensão, como o diabetes, o hipotireoidismo, vão necessitar aí de um tratamento contínuo, né? E vão precisar de um acompanhamento médico regular, né? Seja por causa da doença, para verificar se a doença está bem controlada, verificar para efeitos do tratamento também. Claro, né? sim. E sabendo que uma doença inflamatória, em especial, não bem controlada, vai levar a sequelas. Né? Com certeza. Então, por isso é muito importante o acompanhamento médico regular, avaliar se a sua doença está bem controlada, se existe algum para-efeito do tratamento, se precisa ser feito algum ajuste de dosagem de medicamentos, tem que trocar a medicação para evitar que o paciente tenha alguma deformidade, né? Alguma complicação articular, muitas vezes irreversível. Sim, e essas doenças mais graves que a pessoa vai sentir mais dor, é importante ela também conhecer mais a respeito e também a família, né? Ah, sim, com certeza, né? A família muitas vezes é muito importante no tratamento, né? Seja pelo apoio, né? Sim. E entender também as dores desse paciente que está passando por uma situação e que, né, e não tem cura. Então vai estar sempre passando por uma crise. E aí então a cabeça sempre passando. O objetivo do tratamento, na maioria das doenças, é diminuir a dor e o inchaço e levar uma vida mais próximo possível do normal. Sim. Né? Com a menor dosagem de medicações possíveis. Infelizmente, tem doenças como a artrose e, em especial, a fibromialgia, né? Que é uma outra condição que não é nem degenerativa nem inflamatória, que os tratamentos eles não são tão eficazes e esse paciente, em especial, vai sofrer mais. Sim. Né? Vai demandar mais da família também. E do médico também, claro. né? Mas esses pacientes. Mas as doenças inflamatórias, normalmente, a medicina evoluiu muito, assim, né? Doenças como artrite reumatoide, hoje em dia, a maioria tem uma vida completamente normal. Usando medicação, fazendo exames periódicos, acompanhando o seu médico. Né? Sem dúvida. Doutor André, estamos chegando no final do programa. Olha aí, viu? O que nós falamos? Bastante, né? E, como de costume, eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito, então, o convite para falar sobre esse assunto. Eu acho que mereceria aí muitos programas para a gente poder abordar com mais... Sempre convidado. O que eu tentei fazer aqui foi fazer uma abordagem geral, assim, né, das principais doenças e eu acho que mais um alerta, né, quem sabe a pessoa está lá sofrendo ali com alguma dor, né, já tem algum problema ou já tem o diagnóstico, e não, né, mas é muito importante, então, manter o seu segmento e espero poder ajudar aí que a gente... possa fazer com que essa pessoa ela viva melhor, né? Dentro da sua qualidade de vida e bem-estar, que é o que a gente quer, né? Muito obrigado. E para você que está nos assistindo e que estão nos curtindo nas redes sociais, vocês têm lá vários profissionais que podem muito bem ajudar todos vocês. E eu apenas sou um informante. Então, uma boa noite e fique com Deus. Aquele abraço.